Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar aí alguns tópicos de sensores de imagem. Nossa agenda vai ser o básico de sensores, princípios de imageamento, o olho humano, componentes para fotodetecção, mecanismo de fotodetecção, fotodetectores em silício, curva IV de um fotodiodo, Charge Coupled Device, CCD, sensores de imagem CMOS. É claro que nós vamos ver tópicos resumidos de cada um desses pontos. Bem, o básico de sensores, grandezas que podem ser medidas ou mensuradas, luminosidade, tempo, volume, nível, temperatura, concentrações químicas, campo magnético, pressão, umidade, pH e outros. E sinais que os sensores podem apresentar, sinais em corrente, tensão, carga elétrica, capacitância, resistência e indutância, concentrações químicas, alteração de cor, níveis de cinza e etc. Então, todos esses sinais, não necessariamente elétricos, podem ser apresentados por sensores. O sensor, ele é um elemento que vai que vai apresentar um sinal que vai necessariamente estar relacionado à variação de uma determinada grandeza. Então, esta variação apresentada pelo sinal do sensor em relação à variação da grandeza a ser mensurada, ela pode variar de forma linear ou não. Então, temos uma série de formas que essa variação pode acontecer. Então, nós temos que trabalhar essa variação dependendo do tipo de sensor que nós temos. E para todo tipo de sensor, nós temos um sinal mínimo que nós conseguimos medir, porque as variações mínimas, variações abaixo desse valor, vão sempre estar eclipsadas por ruídos que não nos permitem medir valores abaixo de determinadas grandezas. Isso está muito relacionado à natureza dos materiais que nós utilizamos para fazer sensores, que como são materiais físicos, eles sofrem influência das forças da natureza. Então, ruídos são geralmente ali existentes e nós não temos como nos livrar dele. E também nós temos níveis de saturação, que são os níveis a partir dos quais os sensores já não conseguem detectar a variação dessas grandezas por conta de limitações físicas também. Se for um sólido, por exemplo, tiver medido temperatura, pode chegar ao ponto de fusão, ele derreter e a partir dali nós não conseguimos mais medir variações de temperatura. Então, temos os níveis de saturação. E essa diferença entre o nível de saturação e o nível mínimo que um sinal pode ser medido, nós determinamos aí discussão do sinal, que vai do valor mínimo até o valor máximo. Então, esse aqui é o conceito básico de qualquer equipamento de medida. Mas para qualquer um, você pode pensar em qualquer sensor e você pode elaborar um modelo de funcionamento baseado em uma função que segue esses padrões. Princípios de imageamento. Bem, o imageamento ele basicamente ocorre por conta das propriedades ópticas do meio, dependendo da iluminação e da forma que eu uso para tentar detectar aquela imagem. Por exemplo, nós podemos usar aqui uma câmara escura, deixando um orifício na direção da imagem que nós queremos obter, e se esta imagem estiver iluminada,
os raios de luz vão formar na parte posterior, na parte de trás dessa câmera escura, a mesma imagem, só que aqui em formato invertido. Nós utilizamos este mesmo princípio para fazer captura de imagens em dispositivos detectores de imagem, em câmeras. Então, neste caso, nós temos uma câmera escura, por onde nós vamos ter todo um mecanismo óptico que vai permitir com que esta imagem seja formada no nosso sensor de imagem. Esse sensor de imagem, geralmente aqui estamos falando de silício. No passado tínhamos outros tipos de detectores, mas aqui utilizamos silício. Ele é um dispositivo composto por algumas camadas. A camada de recepção da imagem é formada por microlentes. Nós temos, depois da microlente, um filtro de cor que vai filtrar a cor que vai chegar finalmente no detector. Na verdade, esse detector ele só vai medir a intensidade da luz que está chegando a ele, e essa intensidade vai ser traduzida naquele ponto da imagem, tanto na intensidade quanto na coloração, que é definida aqui por esses filtros. Então, cada elemento que detecta um ponto da imagem é chamado de pixel. E aqui nós temos a imagem tridimensional do que seria um pixel construído num substrato de silício. Microlentes, temos camadas de filtro de cores e o fotodiodo propriamente dito. Então, esse aqui do lado é o diagrama esquemático desse pixel construído em silício. Em silício ou outro elemento detector. Então, nós tentamos com sensores de imagem imitar as propriedades do olho humano, que é um excelente fotodetector. Aí eu não posso falar ou pensar outra coisa senão uma estrutura extremamente perfeita ou próxima à perfeição, construída por um Criador, que eu acredito em Deus e não tenho como fugir desta crença. Então, ele tem propriedades fotônicas para detectar a intensidade da luz e tem propriedades escotópicas para detectar luz de baixa intensidade. Uma coisa interessante é que se nós estivermos num ambiente bem iluminado, por exemplo, durante o dia, o olho humano tem um pico de detecção que vai ser aqui bem próximo à luz verde, aquele verde bem claro. Então esse aqui vai ser o pico de detecção. Por isso que quando nós vemos uma pessoa com aquelas camisa verde que parece que está fosforescendo, é porque aquela é a intensidade de luz que excita o pico de detecção do olho humano. Quando nós estamos em um ambiente de baixa iluminação, por exemplo, à noite, o pico de detecção do olho humano ele sofre um deslocamento para regiões de alta, para regiões com uma intensidade luminosa, com um comprimento de onda menor da luz. Esse deslocamento é um deslocamento que vai fazer com que o pico de detecção do olho humano fique mais próximo ao azul. Então, em ambientes com baixa luminosidade, o nosso pico de detecção ele fica mais sensível para cores mais azuladas, para objetos que refletem cores mais azuladas.
E componentes para fotodetecção, agora falando de componentes construídos pelo homem, componentes artificiais, nós temos junções PN. Isso aqui, existem outros componentes, mas nós estamos falando de componentes construídos em semicondutores. Nós podemos usar junções PN, podemos usar o capacitor MOS, ou podemos usar junções PN com polarização reversa. E os mecanismos de fotodetecção? Primeiramente, uma junção PN formada, ela vai ter uma região de depleção, como nós já estudamos em aulas anteriores. Essa região de depleção vai ser uma região com falta de portadores móveis, mas ela vai ter uma quantidade de cargas fixas por conta dos íons, que vão ser os átomos da rede cristalina de cada lado da junção PN. Se essa junção for reversamente polarizada, esta área de junção ela vai crescer na direção aqui. Ela vai aumentar, a largura da região de depleção vai aumentar. E aí o que acontece? Se nós fizermos incidir luz sobre o componente, a luz que eventualmente, o fóton que eventualmente penetrar até a profundidade onde se encontra a junção, e nesta profundidade ele for absorvido por um elétron da rede cristalina, esse elétron da rede cristalina, tanto faz na região P ou na região N, ele vai receber esse fóton, passar para a banda de condução, vai da banda de valência para a banda de condução, aí vai ter um fóton, aí vai ter um elétron na banda de condução e uma lacuna na banda de valência. Como nós temos um campo elétrico aqui de arraste, esse campo elétrico vai separar essas duas cargas, vai atrair o elétron para, na verdade, vai atrair o elétron para a região do tipo N, como portador minoritário, como portador majoritário, e a lacuna vai ser atraída para a região do tipo P, como portador majoritário também. E o que vai acontecer? A junção polarizada recebeu luz e essa intensidade de luz recebida, ela vai ser traduzida na forma de um aumento da corrente elétrica através dessa junção que está reversamente polarizada. O diodo reversamente polarizado tem uma corrente pequena, mas se eu conseguir fazer luz chegar até a profundidade da junção, essa luz vai gerar um par elétron-lacuna, esses fótons vão gerar pares elétron-lacunas, que vão ser traduzidos em um aumento da corrente através dessa junção. Então, é isso que acontece. É claro que nem toda a corrente vai ser devido a essa geração ótica. Nós vamos ter corrente de arraste por conta da geração térmica do próprio dispositivo. E, falando em profundidade de penetração, o semicondutor, o silício, por exemplo, ele tem uma curva que vai definir a profundidade de penetração dos fótons de acordo com o comprimento de onda de cada fóton. Então, por exemplo, fótons no azul, eles vão penetrar bem próximo à superfície. Então, a profundidade de penetração de fótons azuis é bem rasa. Então, a detecção de fótons azuis é bem complicado para o silício. Fótons no verde, ele já vai ter uma determinada profundidade. Os fótons que vão conseguir chegar a uma profundidade maior no silício são os fótons no comprimento de onda vermelho.
E aí, tanto faz para junção PN, capacitor MOS ou junção PN reversa, polarizada reversamente. Tipos de fotodetectores em silício. Nós temos fotodiodo Schottky, onde nós temos uma junção metal semicondutor. Nós temos o capacitor MOS, que ele tem uma porta, que seria um elemento com alta condutividade, que pode ser um metal ou um polissilício. Nós temos um óxido de silício e nós temos o silício. Então, essa aqui seria uma porta, um capacitor MOS. Nós temos junções com camadas enterradas, então, camadas profundas. Então, nós temos aqui um substrato tipo P, uma dopagem do tipo N, que é uma dopagem razoavelmente intensa, óxido de silício e metal, formando também um outro tipo de dispositivo. Nós temos o fotodiodo PN, que é basicamente uma junção PN. Nós temos o fotodiodo PIN, que é uma junção PN, mas com uma região neutra entre neutra. Não seria necessariamente neutra, seria uma região que nós poderíamos chamar de região isolante. Poderia ser um óxido, mas pode ser uma região neutra, uma região sem dopagem. Então, esse fotodiodo PIN, que é um fotodiodo formado por uma junção, na verdade não seria bem uma junção, seria uma dopagem P, uma região neutra, sem carga, por exemplo, e uma região do tipo N. Então, para que serve essa região que seria neutra ou que não teria uma dopagem intensa? Ela serve para fazer com que a região de depleção da região N penetre bem profundamente nessa região e a região de depleção da região P penetre também bem profundamente nessa região, gerando aqui um acoplamento entre as duas regiões de depleção do tipo N e do tipo P, de forma que essa região de depleção ela fosse bem larga o suficiente para absorver uma maior quantidade de fótons que chegassem até essa profundidade, evitando assim que, por exemplo, com o diodo PN, se o fóton for além da região de depleção, então o par de elétrons lacuna gerado fora da região de depleção não vai ser transformado em corrente dentro da região de forma eficiente. Ele pode gerar aqui e se perder dentro do próprio substrato. Mas, se tivermos uma região de depleção bem larga, e aí formado por uma camada isolante, uma camada neutra fisicamente construída, nós teremos aqui uma maior probabilidade dos fótons que incidirem no dispositivo gerarem uma corrente elétrica equivalente. Nós temos um fotodiodo do tipo avalanche, que dependendo que ele transformaria, na verdade, um fóton num avalanche de corrente, então ele amplificaria a corrente de poucos fótons, seria um dispositivo utilizado para detectar fótons em um ambiente de baixa luminosidade. E nós temos também o fototransistor vertical, que funciona de forma muito similar com que o fotodiodo PN. Curvas de um fotodiodo. Então, trazendo para a nossa análise a curva, a corrente de um fotodiodo, o modelo de corrente de um fotodiodo, esse modelo é dado por uma corrente de polarização e uma corrente, também uma corrente fotogerada e uma corrente fotogerada, não, uma corrente de geração e recombinação térmica, mais uma parcela de corrente fotogerada,
que esta parcela é a que nos interessa. Bem, o modelo da corrente de polarização, nós temos que para polarização reversa, a nossa corrente de polarização reversa básica seria I0. I0 é dado pela carga elétrica elementar, a área dessa região do diodo, da junção, a concentração intrínseca de portadores no semicondutor, constante de difusão de lacunas e de elétrons, comprimento de difusão de lacunas e de elétrons e a dopagem de cada lado da junção. Então, essa corrente é dada pelas características do semicondutor. E quando nós aplicamos a polarização, nós vamos ter uma corrente que é proporcional à tensão aplicada, direta ou reversamente. A corrente de geração e recombinação térmica, ela também vai sofrer influência da polarização do dispositivo. E nós vamos ter a parcela da corrente fotogerada, que vai ser uma corrente que vai ser função da quantidade de luz que consegue chegar até a região de depleção. A curva do diodo, ela vai, nesse caso, quando nós expomos a junção à luz, ela vai ser dependente não somente desses fatores, não somente da temperatura e da polarização aplicada, mas também vai ser dependente da intensidade de luz que penetra até a região de depleção dessa junção PN. Então, por exemplo, nesta região aqui, nós temos uma região de acúmulo de tensão e aqui uma região onde nós estamos transformando tensão em corrente, que seria basicamente a região de funcionamento de uma célula fotovoltaica. Bem, falando em modelo elétrico, nós podemos modelar esse fotodiodo, o fotocomportamento desse diodo, através da corrente do diodo, aqui uma representação do dispositivo diodo para lembrar que todo esse modelo aqui é derivado de um diodo. Então temos a corrente do diodo, a corrente fotogerada, temos uma capacitância equivalente da junção da região de depleção, temos uma resistência equivalente paralela, que vai ser uma resistência equivalente dessa junção, resistência à passagem de corrente, nós temos uma resistência equivalente em série, e esse conjunto ele é aplicado a uma carga, que pode, por exemplo, eu posso estar querendo detectar a quantidade de corrente fotogerada ou até mesmo usar essa quantidade de corrente fotogerada em uma carga, que é o caso de uma célula fotovoltaica. Agora falando do dispositivo Charge Coupled Device, que funciona um pouquinho diferente do fotodiodo. Ele é um dispositivo MOS, ele é na verdade uma junção MOS, onde nós aplicamos uma polarização entre o substrato e a porta desse dispositivo. E para ele funcionar como um dispositivo CCD, nós expomos esse dispositivo à luz. Dependendo do tempo em que esse dispositivo passa exposto à luz, ele vai ter uma certa quantidade de cargas geradas por conta da luz incidente que conseguiu penetrar até essa região de depleção. Como as cargas positivas elas vão ser atraídas para o substrato, nós vamos ter uma concentração de cargas negativas aqui nesta região, que vai ser dependente da luz que incidiu e conseguiu penetrar até essa região do dispositivo. O CCD ele funciona muito parecido com um capacitor MOS, que nós já avaliamos anteriormente, onde se nós tivermos um potencial negativo aplicado à porta, nós vamos ter um acúmulo de portadores majoritários na interface,
Se nós tivermos uma tensão entre VT e VG, nós vamos ter a ausência de portadores majoritários na região de depressão, íons fixos negativos na região de depressão. Então, dependendo da polarização que nós aplicarmos, nós vamos ter diferentes situações. Se o VG for maior do que VT, que necessariamente tem que ser maior do que zero, ocorre se houver um número suficiente de elétrons gerados termicamente. Ocorre um acúmulo de cargas nessa região, se tiver um número suficiente de elétrons gerados termicamente. Ou seja, a temperatura ambiente, nós vamos ter uma quantidade de cargas geradas termicamente. E essas cargas vão se acumular independente dos elétrons, dos pares elétron-lacuna gerados pela luz que penetrar nesse fotodiodo. Então, nós podemos ver no contexto do CCD essa carga gerada termicamente como ruído. Então, é uma carga que vai se juntar à carga que é referente ao sinal que eu quero detectar e vai ser traduzida em forma de ruído. Considerando que estes valores são fixos, dependente, que o acúmulo de cargas aqui são fixos, dependente da tensão aplicada, do potencial aplicado e talvez do tempo, da temperatura, nós temos como estimar a quantidade de cargas que nós vamos ter aqui e subtrair essa quantidade da quantidade total e ficar no final com a quantidade de cargas aproximadas geradas pela luz que incidiu no dispositivo. Então, estas aqui são as regiões, são os modos de operação desse capacitor MOS que nós temos dependendo da tensão aplicada na porta e dependendo do tipo de dispositivo. Então, nós temos acumulação, depressão e inversão, dependendo do dispositivo e do potencial aplicado à porta. E a profundidade da região de depressão do capacitor MOS, ele depende basicamente do potencial de superfície que vai estar relacionado ao potencial externo aplicado. Então, nós temos ali um valor máximo para esta região de depressão, e o que acontece é que esta região de depressão ela é dita que vai diminuindo a profundidade é máxima dessa região quando nós não temos cargas chegando, sendo coletadas pela barreira. À medida que essas cargas vão sendo coletadas, a impressão que nós vamos ter é que vai acontecer a redução dessa região de depressão, porque as cargas vão ficar acumuladas nela, e vai ser equivalente a encher um balde de água, por exemplo. Então, à medida que vai chegando carga, se tiver espaço, elas vão se acumulando. Se não tiver carga, não tem. Se não tiver espaço, para ela ser acumulada aqui, para ela ser acomodada dentro dessa região, então esse elemento chega ao limite. Isso aqui seria a saturação do dispositivo. O dispositivo CCD, ele funciona basicamente por modulação dessa profundidade da região de depressão e pelo acoplamento entre dispositivos construídos nas vizinhanças um do outro. Por exemplo, eu tenho dois dispositivos CCD, aonde existe uma comunicação entre os dois poços, dependendo do potencial aplicado, aonde primeiramente eu aplico um potencial grande em um dos dispositivos, aplico um potencial menor em um outro e consigo modular essa distância, esta profundidade da região de depressão. Bem,
Aí o que acontece? Se eu exponho um desses dispositivos à luz, o que vai acontecer é que um deles vai sofrer uma acumulação de cargas devido à incidência de fótons e o outro vai ficar vazio. Eu posso trabalhar a transferência dessa carga de um dispositivo para o outro a partir da modulação da profundidade da região de depleção de cada um dos dispositivos vizinhos. Então, por exemplo, se eu primeiramente acionei este dispositivo, deixei os outros sem região de depleção, eu vou ter um acúmulo de carga neste dispositivo. Esse aqui está exposto à luz. Eu posso dizer que os outros não estariam expostos. Pode ter uma barreira neles. E aí, o que eu posso fazer? Eu transfiro a carga deste dispositivo para este, aplicando um potencial que vai gerar uma região de depleção, e eu vou gerar um acoplamento entre as cargas nesse dispositivo. Posteriormente, eu removo a polarização deste dispositivo e a carga ela vai ser toda acumulada nesse outro lado aqui do dispositivo vizinho. Aí eu transfiro a carga desse dispositivo para esse através deste mecanismo elétrico. Em dispositivos CCD, geralmente cada pixel, que é cada ponto da imagem, é formado por 3 dispositivos, 3 capacitores, para que eu consiga fazer a transferência de carga de um para o outro e transferir essa carga através de uma linha até a saída, até o que nós chamamos de amplificador de saída, que vai mandar esse sinal para uma memória e vai armazenar ele de forma digital, de forma que ele possa ser apresentado posteriormente em forma de imagem, em forma de uma imagem. Então, o dispositivo CCD funciona desta maneira, através da transferência de carga a partir da modulação da região de depleção de dispositivos vizinhos. Fisicamente, eles são construídos aqui em silício. Aqui nós mostramos a construção física deles, onde nós temos o metal, nós temos a região do óxido e a região aqui de depleção formada a partir da aplicação do potencial elétrico. E aqui nós temos que as linhas de controle elas são executadas em paralelo nas linhas de uma câmera, e o controle é feito de forma serial na direção das colunas. Então, o sinal detectado por cada pixel, ele vai sendo transferido através da linha de coluna até atingir o dispositivo de saída. Falando um pouco de eficiência dessa transferência de cargas, então a eficiência, Charge Transfer Efficiency, CTE, é a porcentagem de elétrons perdido em cada transferência. Então, se nós tivéssemos que avaliar se 98% de CTE é uma boa eficiência, vamos fazer aqui uma análise num pixel de 300 linhas por 300 colunas. Pior caso, o pacote de elétrons deve ser transferido 1.800 vezes, porque nós vamos ter cada pixel formado por 3 dispositivos e cada linha vai ser formada por 300 pixels. Então nós vamos ter aí 900
No caso aqui, se nós não estivermos contando com uma memória, seria apenas 900 vezes. Mas, se nós estivermos falando de transferência horizontal e vertical, teremos aqui 1.800 vezes. Aí a transferência na vertical seria para que ele atingisse o elemento de memória posterior. Qual a porcentagem de elétrons alcançará o amplificador? Então nós temos 0,98, que é 98%, elevado a 1.800. Então nós teríamos aqui 1,6 10 elevado a menos 14% das cargas geradas atingiriam o amplificador. Isso aqui é nada. Isso aqui nós não teremos um dispositivo funcional. Após 35 transferências, nós já teríamos uma perda de 50% das cargas. O primeiro CCD do Bell Labs, em 1970, tinha um CTE de 99%. Hoje nós temos um CTE deste tamanho aqui, que é limitado basicamente pela densidade de defeitos na fabricação do dispositivo. Pelo que conversamos anteriormente, da quantidade de estados permitidos dentro da banda proibida, que ali é traduzida em uma série de defeitos. Defeitos da rede cristalina, dopantes indesejáveis e uma série de outras coisas. Então, para atingirmos um CTI ainda maior desta ordem de grandeza, nós precisamos fazer uma seleção bem cautelosa da parte do wafer que nós vamos estar utilizando para construir esse CCD. Porque, como nós falamos anteriormente, wafers do centro do tarugo tem menos impureza do que wafers que são das extremidades do tarugo. A região central do wafer ela tem menos impureza do que a região periférica, próxima às bordas. Então temos todas estas considerações a realizarmos quando escolhermos a área para construirmos CCDs. Então, para um CCD de 3 fases com 300 pixels por 300 pixels, um CTE acima de 99, um CTE desta grandeza, acima de 99% dos elétrons já consegue alcançar o amplificador. E um CCD chamado de Full Frame CCD, que tem a captura completa, nós chamamos de um dispositivo que tem um fator de preenchimento completo, ele não possui uma área de armazenamento, por exemplo, e ele tem a necessidade de um shutter, que é um obturador para bloquear a luz depois de um determinado tempo. Então a luz é capturada e rapidamente esse obturador bloqueia a luz para que novos pixels que chegarem, para evitar que novos pixels cheguem à região de depleção dos dispositivos, interferindo assim com o frame que foi capturado naquela obturação. E temos sensores de imagem CMOS, aqui apresentando um sensor de imagem só na forma do diagrama esquemático, onde nós temos o circuito de controle e o sensor CMOS, o sensor fotodiodo, que vai fazer a captura da intensidade luminosa que chega até ele. Lembrando que esse aqui é um esquema que nós chamamos na literatura de pixel ativo, Active Pixel Sensor. Existem topologias de pixels passivos, mas aqui nós vamos trabalhar só com pixels ativos. Nós vamos discutir pixels ativos. Então, pixels ativos eles podem trabalhar numa região que nós chamamos região linear, onde eles têm uma sensibilidade boa para a detecção de luz de baixa intensidade e tendendo a um valor de saturação quando nós temos iluminação com mais alta intensidade. E nós temos
uma configuração de funcionamento que nós chamamos de comportamento logaritmo ou operação logarítmica, aonde esta operação ela tem uma baixa sensibilidade para a captura de iluminação de baixa intensidade, e ela tem uma sensibilidade boa para a detecção de diferença de iluminação de alta intensidade. Então ele funciona basicamente em uma escala logarítmica quando nós colocamos ele neste modo de operação. O modo de operação linear do dispositivo, ele funciona basicamente com a aplicação de um sinal de controle no terminal que nós chamamos terminal de reset do circuito de controle, aonde se nós aplicarmos um sinal positivo, o transistor MOS ele vai conectar o fotodiodo à linha de alimentação do circuito. Essa conexão vai fazer com que o capacitor de junção do diodo receba uma determinada quantidade de cargas. Depois desse período de carregamento desse capacitor, que é um período muito rápido, nós temos que desligar este sinal. Então, nós bloqueamos a conexão entre a linha de alimentação e o fotodiodo. O capacitor permanece carregado e ele vai necessariamente se descarregar com o tempo, principalmente através da resistência em paralelo que existe do diodo, como nós vimos no modelo anteriormente. Mas, dependendo da intensidade de luz que chega a este diodo, nós vamos ter uma corrente fotogerada, e esta corrente de fotogerada vai fazer com que esse capacitor se descarregue mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo da intensidade da luz que está chegando a esse fotodiodo. Antes do próximo ciclo de carga do capacitor, nós fazemos uma leitura do sinal da intensidade, da tensão, na verdade, deste capacitor, através de um medidor com alta impedância de entrada, que não vai causar distúrbio na carga deste capacitor, que é aqui feito através da porta de um transistor MOS, que tem altíssima impedância. Então a corrente aqui DC que flui pela porta é da ordem de femtoampere, que não necessariamente drena a corrente desse capacitor. E este circuito é construído na configuração seguidor de fonte, aonde o nível de tensão desse nó, que nós chamamos de nó do sensor, é transferido para o nó de saída. E aí este outro transistor, ele funciona simplesmente para desbloquear a conexão entre esse nó de saída e a saída geral do circuito, e para que eu possa finalmente ler o sinal que chega aqui na saída do meu circuito. Escolhendo um tempo onde eu aciono este transistor, eu faço a leitura do sinal de tensão, que vai ser equivalente à carga que restou no capacitor de junção, depois de ele ficar exposto à iluminação durante esse período de tempo. Então é desta forma que funciona o nosso sensor de imagem do tipo pixel ativo CMOS em modo linear. Em modo logarítmico, eu deixo este terminal sempre conectado à tensão VDD, ou seja, o capacitor MOS, o capacitor de junção,
capacitor da junção, não o capacitor MOS, vai estar sempre conectado à tensão de alimentação do circuito, e a tensão o consumo de cargas nesse capacitor MOS, ele vai gerar uma variação na tensão desse nó, que vai ser proporcional, logaritmicamente, à carga, à intensidade luminosa, a fotocorrente gerada no fotodiodo devido à intensidade luminosa que ele está exposto. Então, vai ser uma variação constante da carga do capacitor e da corrente fotogerada. Então, o sinal de tensão resultante ele vai ser proporcional logaritmicamente à intensidade da luz a que o dispositivo está exposto. E nós temos aqui a curva de tensão, que vai ser a resposta do sinal do sensor, tanto em modo linear quanto em modo logarítmico, dependendo da intensidade luminosa a que o dispositivo está exposto. E aqui nós temos uma tensão de saída proporcional à corrente fotogerada, que por sua vez é proporcional à intensidade luminosa a que o circuito está exposto. E aqui é a curva, mas em modo logarítmico. Então nós temos essa variação logarítmica aqui da intensidade do sinal de tensão com relação à corrente fotogerada. Como nós dissemos no início da aula, estas curvas elas são algo similar ao modelo de sensor que nós comentamos no início. Bem, senhores, esta foi a nossa aula de hoje, a primeira aula de sensores de imagem. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.